Se alguém tivesse falado para mim há 10 anos que o meu sentimento de inferioridade e a minha baixa autoestima eram consequências das experiências negativas que eu tinha vivido lá na minha infância, eu teria sofrido menos. Se alguém tivesse dito para mim que essa experiência de inferioridade, sentimento de inferioridade e a baixa autoestima era consequência, era o sintoma do eu fraco, eu não teria perdido as minhas oportunidades profissionais. Eu sou Del Delambre, sou CEO da WTS, o criador da teoria da atenção e do método Travessia, e hoje eu tenho a honra de poder dividir com você mais uma análise dos sintomas do eu fraco a partir dos depoimentos que nós recebemos. Antes de começar, então vamos lá? Curta aqui o nosso canal, toque aqui, olha o sino, tá subindo aqui, toque o sino aqui para você ser relembrado de todos os vídeos que nós publicamos diariamente. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes, porque isso pode ajudar outras pessoas. E não se esqueça, durante o processo do vídeo, na hora que você identificar que algo é importante para você, deixa aqui embaixo o seu comentário, porque ele pode se tornar uma aula respondendo o seu comentário aqui. Para a gente não parar mais, vamos lá? Bora pro Eu Forte! Essa é mais uma análise dos sintomas do eu fraco. Mais uma análise. O que é esse eu fraco? Você vai ver aqui pelos sintomas daquilo que a pessoa sente, daquilo que elas mandam para a gente, se você se identifica. E óbvio, o objetivo da análise dos sintomas do eu fraco é para você desenvolver o seu eu forte. Óbvio, crescer na sua vida profissional e ter, óbvio, internamente uma vida estável, inteira em você. Mas vamos lá. Quando a Simone, ou melhor, quando a Antônia Albuquerque mandou esse depoimento para a gente, eu fiquei impressionado. Vamos lá? Vamos ao depoimento da Antônia, para a gente logo depois fazer a análise dos sintomas do eu fraco e ver se você se identifica e como você pode, junto também com a Antônia, vencer esses sintomas do eu fraco. Vamos ao depoimento da Antônia Albuquerque. Eu vou direto ao ponto, sou o Dr. Del. Eu vou falando tudo. Olha só, eu sempre estou colocando mais e mais atividades na minha vida. Mais sonhos, mais projetos, mas qual é a atenção? Atenção, eu não consigo terminar. Esses planos estão sempre no âmbito pessoal, eu coloco lá no âmbito profissional, às vezes misturo com a família, estão sempre paralisados e eles nunca começam, eu nunca consigo iniciar e terminar. A consequência disso, Dr. Del, é que eu fico cansada, eu fico muitas vezes com pensamentos repetitivos da minha infância que voltam na minha cabeça, eu fico então desanimada. Aí eu entro, Dr. Del, no medo de não conseguir chegar até o final. O que acontece é que esse medo, então, ele vai dominando os meus pensamentos e eu entro como se fosse num caracol de pensamentos negativos. Dr. Del, será que isso é um ciclo vicioso? Por quê? Porque eu fico sem forças. Aí bate em mim aquele sentimento de inferioridade, me pega, eu começo a perder o sono, a ansiedade começa a me dominar e eu vou sentindo que eu estou perdendo tempo na vida. Eu estou perdendo tempo. Como conclusão, eu paro de fazer o que eu comecei, porque na minha cabeça, desistir será só uma questão de tempo. É por isso, Dr. Del, que eu não consigo avançar na vida profissional. Parece que o meu maior drama é saber que eu tenho um enorme potencial, mas eu não consigo vencer esse ciclo. Não consigo sair desse buraco com as minhas próprias forças.
Eu grito sozinha dentro de mim. E parece que ninguém escuta o meu grito. É uma angústia que vem em mim que nunca tem fim, Dr. Del. Saber que eu tenho um potencial, mas que a minha vida profissional está sempre travada e eu patino no mesmo lugar. Dr. Del, será que isso tudo tem a ver com o fato de eu ter recebido os maus tratos dos meus pais na minha infância? Será que tudo isso tem a ver com os maus tratos que eu recebi do meu pai na minha infância? Vamos falar então agora dos sintomas do eu fraco. E pegando todo o histórico aqui da Antônia, é possível claramente perceber que ela está transitando em vários sintomas ao mesmo tempo. Sintomas do eu fraco. São 8 sintomas do eu fraco. E depois você pode aqui no meu canal do YouTube, vai lá na playlist que você vai ver os sintomas do eu fraco lá e você vai poder revisar esses sintomas. Mas aqui é importante fazer uma análise muito detalhada para te ajudar, para você entender por que talvez a Antônia está transitando um pouco mais dentro do sintoma que nós chamamos de buraco vazio na alma. Porque os primeiros passos para você resolver uma questão é você estar consciente dela. Você viu como ela iniciou? Se eu tivesse descoberto isso há 10 anos, que o que eu tinha era um eu fraco, eu talvez não teria perdido determinadas oportunidades. É que o sentimento de inferioridade e a baixa autoestima, muitas vezes ela acontece num processo de fragilização do seu eu. O seu eu, sua parte interna, ela vai ficando fragilizada, porque de um lado você deseja algo importante, mas você sabe que o seu emocional não te dá sustentabilidade para aquilo. Então a sua referência emocional interna, ela se torna uma referência emocional fraca. Quando eu estou desenvolvendo o método travessia, fazendo a mentoria travessia com os alunos que entram no método travessia, eu mostro para eles algo importante, que muitos chegam muito ansiosos, querendo uma mudança de uma noite para o dia. E eu mostro para eles que a alma, ela tem um recurso que é fantástico, que muitas pessoas utilizam. Embora o referencial do eu fraco, ele esteja te jogando para o passado, mas parece que existe algo também dentro das emoções que te joga para o presente com vistas ao seu futuro. É como se eu dissesse assim, a possibilidade que você tem de se desprender do seu passado, ela pode acontecer dentro de você também de forma orgânica, desde que você esteja sendo bem conduzido. É por esse motivo que muitos alunos que passam pela travessia vão falar quase sempre. São 7 semanas para a vida inteira. Dito isso, vamos à análise. Eu quero que você pegue a análise desse depoimento da nossa querida Antônia, porque ele é muito importante. A primeira coisa que a Antônia coloca é o seguinte: eu tenho medo de não conseguir chegar até o final, porque o medo domina os meus pensamentos. Quero que você grave isso. O medo domina os meus pensamentos. Veja, se o medo domina os meus pensamentos e ela tem medo de chegar até o final, ela vai estar transitando aqui num dos sintomas que nós chamamos de copo quebrado. O que é o sintoma do copo quebrado? Depois você vai lá e aprofunda ele em algum dos nossos vídeos. Mas o sintoma do copo quebrado é alguém que recebe uma vitamina para ele tomar, vai fazer a prova. Uma amiga prepara aquela vitamina, ela então vai para fazer a prova, não toma a vitamina que era para ela e ainda, além de não tomar, ela quebra o copo e o copo ela não pode tomar. Ela fica culpada porque a vitamina era para ela e foi ela mesma que quebrou aquele copo. Veja só,
Quando você entra, por exemplo, no processo de crescimento profissional para disputar uma determinada vaga, mas você já entra ali com aquele medo, acreditando que você não vai chegar até o final, os seus pensamentos, eles vão produzir em você algo que nós chamamos de experiências psicossomáticas. A experiência psicossomática é uma produção de ação que a mentalidade sua produz no seu próprio corpo. Eu me lembro de ter acompanhado um caso de uma pessoa que a experiência de eufraco dele era tão forte, a experiência de eufraco, ele estava tão preso nas memórias negativas da sua infância, de uma experiência ruim que viveu ali com a sua mãe, que quando acontecia qualquer coisa que ia colocá-lo diante de uma prova, diante de um teste, o corpo dele paralisava a ponto de, em alguns momentos, ele chegar a perder a visão por causa do medo que aquela situação profissional provocava de semelhante à dor que ele viveu por ter sido abandonado, por ter vivido aquela experiência ruim lá na sua infância. Então, essa primeira aqui coloca a Antônia nesse jogo entre o copo quebrado. A segunda coisa que ela coloca aqui é o seguinte: 2, eu entro num caracol de pensamentos negativos e isso me domina. Pensamentos negativos é um ciclo, dentro do ciclo do eufraco, nós chamamos de cabeça atormentada. O que é a cabeça atormentada? É um ciclo de pensamentos. Eu não mereço, então eu não tento. Quando eu tento, eu vou lá e desfaço o que eu consegui. Eu não mereço, eu fico culpada, eu vou lá e provoco o meu próprio fracasso, depois eu me culpo por causa disso, e depois ela continua num caracol de pensamentos negativos. E aí vem a pergunta dela: Dr. Del, isso é um ciclo vicioso? Aí eu posso responder sim. Os sintomas do eufraco é um ciclo que a pessoa vai ficando dentro dele, e isso vai causando pequenas tensões emocionais a ponto do emocional, da área interna dessa pessoa estar completamente fragilizada. E o que acontece quando alguém está rodando em ciclo? Ele vai rodando, e tem aquela sensação de que os anos passam, os meses passam, a vida passa, mas parece que você está no mesmo lugar. A quarta situação dentro do depoimento da Antônia é que ela mesma dizendo: Dr. Del, eu fico sem forças. E aí o sentimento de inferioridade me pega. A ansiedade vem e me domina. É fato. Aqui eu posso falar que ela transita agora no que nós chamamos de retrato embaçado. Veja, eu fico sem forças, o sentimento de inferioridade me pega, a ansiedade me domina. O que é o retrato embaçado? Você é de um tamanho, mas você mesma não se enxerga do tamanho que você é. Por quê? Porque a inferioridade faz você se enxergar de forma embaçada. A sua autoimagem, ela fica embaçada. A imagem que você tem de si mesmo. Você quer aprofundar um conteúdo sobre autoimagem? Vai aqui no nosso canal do YouTube, vê lá das lives de segunda-feira. Toda segunda-feira, 8 e 7 da manhã, a gente tem uma live do segunda-feira da 8 e 7. A live é gratuita. Tem uma live lá chamada autoimagem embaçada. Vai lá que eu aprofundo como você pode melhorar a sua autoimagem e desfazer um pouco essa perspectiva do retrato embaçado. A outra que ela fala também, que é importante no depoimento dela, é que ela diz: Dr. Del, eu estou perdendo para mim mesma. Eu estou perdendo. E por isso eu não avanço na vida profissional. Aqui eu preciso parar um pouco. Aqui eu preciso colocar um ponto muito importante. Parece que cada vez mais nos depoimentos que nós vamos recebendo, nós percebemos que pessoas que estão nesse caracol, nesse ciclo do eufraco,
uma das áreas que mais são prejudicadas é a área profissional. E cada vez mais isso vai autenticando o sofrimento da pessoa, porque ela quer avançar, sabe que tem potencial para avançar, mas não consegue. Então, esse ponto é muito importante, porque quando eu trabalho lá no Método Travessia, dentro da mentoria Travessia, um dos aspectos para a gente mais importantes é quando nós ajudamos você a descobrir o seu poder de vida pessoal e como nós transformamos o seu poder de vida pessoal em um poder de vida profissional. Ou seja, quando você melhora, quando você acha o seu lugar interno, automaticamente você acha o seu lugar externo, que é o seu poder de vida profissional. Então esse ponto é muito importante. A outra questão que a Antônia coloca aqui para mim, merece uma análise também, é quando ela diz: Dr. Del, o meu maior drama é que eu sei que eu tenho um grande potencial. Mas eu não consigo vencer esse ciclo. Eu não consigo sair desse buraco com as minhas próprias forças. E aí ela pergunta: será que isso de fato vem do fato de eu não ter, será que de fato isso vem do fato de eu ter recebido maus tratos dos meus pais lá na minha infância? Esses dois pontos aqui, gente, eles são centrais quando nós estamos fazendo análise de eu fraco. Porque aqui você já vai ter a grande tensão colocada. Porque de um lado ela sabe, ela percebe, ela consegue analisar o seu potencial, o potencial que ela tem. Mas do outro lado, ela percebe que ela não consegue sair deste lugar sozinha. E é fato. E é fato. Por que não consegue sair desse lugar sozinha? Porque o olhar que ela tem dela mesma é a partir do eu fraco. Então ela não consegue ver possibilidades para a vida dela. E esse eu fraco é a desconfiança dela, e é verdade. Ele foi construído num estágio da sua vida que você precisava de maior afeto, de maior atenção, de maior cuidado, e você não recebeu esse cuidado. Por isso que ela sente esse desajuste, ela vive essa tensão emocional dentro dela. Tem um outro ponto, que é o último da análise, quando ela diz assim, esse aqui é muito importante também. Eu grito sozinha do lado de dentro e parece que ninguém me escuta. Isso aqui é muito sério, porque é aqui que muitas pessoas que passam pelos sintomas do eu fraco, por esse sintoma do copo quebrado, do retrato embaçado e do buraco vazio na alma, é aqui que elas vão sentir uma solidão profunda, mesmo que estejam acompanhadas. É uma solidão porque é como se ninguém conseguisse aplacar essa busca interna, como se ninguém conseguisse responder essa dor interna e como se esse buraco vazio da alma nunca pudesse ser preenchido. É por isso que muitas pessoas que vivenciam essa experiência do eu fraco vivenciam também, junto da solidão, uma angústia, como ela colocou, como a Antônia colocou, eu vivo uma angústia e parece que é uma angústia sem fim. Porque de um lado eu sei do meu potencial, mas do outro lado a minha vida profissional está travada, bloqueada, parada no mesmo lugar. Eu tenho esse sofrimento calado dentro de mim. E aí a pergunta dela, Dr. Del, como enfrentar esse sofrimento? Dr. Del, por onde eu começo? Eu vou dizer para você, Antônia, e para todos que estão nos assistindo, você que está assistindo até agora, este momento, eu queria te dizer, você sente o mesmo que a Antônia sente? Quais são os seus sentimentos neste momento? Coloca aqui embaixo, pode escrever aqui, porque eu vou ler todos eles. E posso gravar algumas respostas exclusivamente para você. Coloca aqui embaixo. Mas, Antônia, eu vou te responder. Como enfrentar esse sofrimento, Dr. Del? Por onde eu começo? Tem uma parte
que ela é muito importante dentro do treinamento do método travessia, da mentoria travessia. E essa parte é uma das partes que eu percebo ouvindo os alunos que tiveram a mesma história que você teve, que viveram a experiência da rejeição, às vezes lá na sua infância, viveram o abandono, tem esse buraco vazio na alma, e eles experimentam essa mesma questão. O que eu faço com o sofrimento? De onde vem esse sofrimento? Porque eu fui escolhida para viver essa experiência ruim de abandono ali dos meus pais, da minha mãe, do responsável. Porque eu? E aí eu mostro, no segundo módulo do treinamento, dessa mentoria travessia, eu mostro que o ser humano ele está dividido já internamente dentro de duas grandes tensões internas. É uma questão antropológica. Quando você nasce, se existe uma questão que muitas vezes o ser humano precisa aceitar, e é uma dor de certa forma, é o fato de que quando você nasceu, você não teve, até onde nós sabemos, você não teve a chance de ser consultado. O fato de você não ter sido consultado e você nascer é, de certa forma, uma pequena violência. É, de certa forma, uma questão que dialoga com a sua situação. Por qual motivo? Porque, em princípio, o justo seria você ter sido consultado, se você queria ou não ter a família que você tem, se você queria ou não crescer no bairro que você cresceu, se você queria ou não vivenciar as experiências boas ou ruins que você vivenciou. Mas do ponto de vista antropológico, nós também temos algumas questões que elas são dadas como humanas. Essa experiência de poder escolher o lugar, a família onde você nasceu, o bairro onde você cresceu, as experiências que você iria viver ou não viver, você não tem esse poder de escolha. Então, de um lado, como uma linha de grandes filósofos, por exemplo, existencialistas, Sartre e vários outros, o próprio Søren Kierkegaard e alguns outros também, eles vão colocar a vida aqui dentro numa situação muito pessimista. Eu digo para você que eu penso o contrário. Não ter sido consultado se você iria ou não chegar, se essa é ou não a família que você iria crescer. Isso revela para mim, de um lado, a vulnerabilidade humana. E a vulnerabilidade humana, ela é um caminho também de acolhimento. O que significa isso? Que enquanto você passa muito tempo da sua vida perguntando por quê, tentando entender por que isso aconteceu com você e não com outros. O que você tem de pior do que outras pessoas para você ter merecido ter passado por essa experiência negativa? Que momento foi que você cometeu algum erro ou alguém cometeu algum erro para você estar passando por isso ou ter passado por isso? Na medida que você coloca todas essas questões, você está abrindo feridas no seu eu fraco. Você abre feridas no seu eu e isso faz com que o seu eu fraco ele passe a dominar a sua vida. É por isso que a Antônia coloca aqui que ela tem os pensamentos repetitivos que nunca vão embora. É por isso que ela coloca aqui que esses pensamentos fazem com que ela viva dentro de um drama. Por que um drama? Porque ela quer fazer, mas ela não consegue fazer, porque ela já começa sabendo que ela não vai chegar até o final. Por quê? Porque ela não acredita nela mesma. Mas por que ela não acredita nela mesma? Porque ela está ancorada no eu fraco. Agora eu vou falar 3 movimentos que eu trabalho também no método travessia, que muitos alunos falam
que depois que eles pegam alguns conteúdos, é óbvio que aqui a gente pega uma parte desse conteúdo e divide com você, porque a travessia são 7 níveis que eu seguro na sua mão até você chegar ao final, saindo desse eu fraco, onde você está preso ao que fizeram com você, ou preso à sua mãe, ou preso a essa criança interior ferida, ou preso à maldade, ou preso ao abuso, para você ser você. No eu forte, para você ter sua própria história, para você fincar os pés no lugar onde você nasceu para ser. Então, como são muitas coisas, eu posso dizer para você que o sentimento de inferioridade e a baixa autoestima, eles marcam algumas características, ou 2 características desse eu fraco. E o principal movimento, neste momento, para a gente transitar você para o eu forte, ou para você já começar a entender como se faz isso, é o movimento, então, que a gente chama os 3 movimentos que existem dentro do processo, do método e da mentoria da travessia. O primeiro movimento, então, para a Antônia, um movimento para você que está aqui até esse momento, que se identifica, que talvez sofre calado com essa angústia, com essa dor dentro de você, sofre calado com esse buraco vazio, que você tenta colocar várias coisas, ou já tentou até hoje, e nunca conseguiu sair desse lugar. Sente esse vazio terrível, tem pensamentos repetitivos constantes na sua mente, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Então eu queria dizer para você os 3 movimentos. O primeiro movimento, e óbvio, eu posso desenvolver esses movimentos lá dentro da travessia, na mentoria da travessia. O primeiro é acolher a sua dor. Acolhimento. Veja que coisa importante, quando alguém está afogando na praia, muitas vezes ele está lutando contra as ondas. E eu tinha um amigo que ele disse que ele afogou uma vez, e durante um momento ele rebatia, e parece que veio um estalo, uma consciência nele, de que no lugar de lutar contra as ondas era para ele parar, era para ele respirar, e entender para onde a onda estava indo e tentar usar a onda como a grande aliada dele. E naquele momento que ele usou a onda como aliada, ele começou a ver o que ele não via. E ele começou a transformar a dificuldade que ele estava tendo na sua grande força. Então, existe todo um processo na travessia que vai do início até o final, que você passa a acolher a sua dor. Tem um mistério aqui que circunda o universo. Tem um mistério. Uma criança estava jogando futebol na rua e os pais quase sempre protegiam ela em casa e naquele dia o pai decide deixar a criança jogar no futebol. E aí o pai está de um lado e a criança jogando, e o pai feliz vendo a criança jogar, e aí de repente a criança erra a bola e chuta o chão. Chuta o chão, o pai percebe aquele incômodo, ela vai correndo na direção do pai, o pai vê que estava meio que sangrando, pega a criança no colo, coloca no carro e leva no hospital. Quando chega ali no hospital, eles já colocam a criança na maca e já levam a criança para a sala de cirurgia. E o pai não entendeu nada. Passado-se 1 hora, um médico-chefe chega, o pai está sentado lá na parte inferior do hospital, na sala de espera, e o médico chama, por favor, vem aqui comigo. Eles vão para uma sala, o médico pede que o pai se sente, dá água para ele e diz, nós teremos que fazer um procedimento mais invasivo do seu filho. E o pai fala, não, em hipótese alguma. Eu vi o meu filho, ele somente chutou o chão, não faz sentido. Aí o médico olha para ele e diz, mas você não conhecia o seu filho? Aí ele falou, conhecia? Não. Você não sabia o que seu filho tinha? Ele falou, não. Meu filho não tem nada.
E o médico fala, não, você não sabe o que o seu filho tem? Com 9 anos? Ele fala, não, não sei. Ele, olha, é o seu filho. Ele tem uma insensibilidade à dor. Ele não sente dor como eu, como você, como as pessoas sentem. E pelo fato dele não sentir dor como todo mundo sente, ele chutou o chão e deveria ter ficado lá no chão sentindo a dor. Como ele não sente dor como todo mundo sente, ele foi correndo até você, mesmo tendo deslocado o pé. O que aconteceu é que nessa caminhada do chão até você, ele rompeu todos os ligamentos do pé. Nós teremos que, infelizmente, amputar o pé do seu filho. Pode ser por um milagre que a gente consiga fazer o religamento e assim não seja necessário, mas eu não quero te dar esperança. E o médico terminou, olhou nos olhos do pai, que começou a chorar, e disse, pai, se o seu filho sentisse dor, ele teria sido salvo. Pai, se o seu filho sentisse dor, ele teria sido salvo. O acolhimento da dor está dentro da inteligência da angústia. E uma das coisas, para mim, mais preciosas que a gente tem dentro do processo do método Travessia são um conjunto de conteúdos que trabalham a história desse sofrimento, que conversam com essa angústia, com essa dor, com essas perguntas que estão dentro de você e que ninguém te escuta e que você sente extremamente abandonado e sozinho. Acolher a dor, entendendo que não é sobre o passado, de que você não precisa mexer nessa dor lá do passado, daquele abandono, daquela infância, para você seguir a sua vida livre, para você ter paz de espírito, para você estar bem em qualquer lugar que você for, para você poder executar as suas tarefas profissionais, para você poder sonhar com o seu crescimento profissional, sonhar poder comprar aquela casa que você sonha lá, passar aquelas férias naquele lugar com a sua família. Tudo, 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 porque você acolheu, porque você aprendeu que o seu destino não é o passado, não é repetir esse abandono lá do passado, mas ser você no seu presente. 3 movimentos que existem lá dentro da travessia. Movimento de acolher a dor, movimento de recriar o seu passado, não é ressignificar o seu passado, não é revisitar o seu passado, aquele lugar lá que dói, do abandono, da rejeição, da violência emocional, não, é recriar. Porque você recria a partir do poder de vida e não a partir da dor do passado. E o outro, reconectar com o seu poder de vida. Esses 3 grandes movimentos sustentam a virada de chave para você sair desse eu fraco e você começar a desenvolver as colunas do eu forte e poder dizer, para poder dizer como a Patrícia Paiva disse quando ela estava terminando a travessia. Del, eu entrei dentro de uma angústia muito grande. E eu não sei o que aconteceu. Mas a angústia não está mais em mim. E eu hoje falo para várias pessoas. Eu, fraco, nunca mais. Travessia é para a vida inteira. Travessia é para a vida inteira. É isso que eu desejo para você. Eu forte. Se você entendeu que esse conteúdo aqui ele é importante para você, eu pedia para você, deixa aqui um comentário, fala qual a parte desse conteúdo foi mais importante para você, quais seus 6 sentimentos. Coloca aqui embaixo, eu quero ler.
Eu quero ler aquilo que você vai colocar aqui. Agora, você também pode presentear outras pessoas. Pegue aqui, ó, compartilhe, copia o link e vai lá e divulgue em 5 grupos no seu WhatsApp. Faça isso. Mas você também pode agora curtir esse vídeo e aproveitar e curtir o nosso canal, porque nós temos vídeos toda semana, nós temos vídeos diários aqui e você poderá então alimentar aqui diariamente, porque você vai ser notificado no seu celular. Se você tocar o sininho aqui, olha, curte e toca o sino, e aí todos os nossos vídeos, como a Agnes sempre diz, quando você posta um vídeo, já me avisa, eu já venho correndo onde eu estiver e já assisto, porque eu sei que será importante para a minha vida. Então, gente, esse foi mais uma análise de síndrome ou análise de ciclos de eu fraco, de sintomas de eu fraco, para você ser um bora pro eu forte.